Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escuridão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Por que Jesus veio? Acho que Hebreus 2, 14 e 15 é meu texto favorito do Advento, porque não conheço nenhum outro que expresse tão claramente a conexão entre o começo e o fim da vida terrena de Jesus, entre a encarnação e a crucificação. Esses dois versículos deixam claro que Jesus veio, ou seja, para morrer. Seria ótimo usá-los com amigos ou parentes não crentes para explicar-lhes passo a passo o nosso ponto de vista cristão sobre o Natal. Essa explicação poderia ser assim, uma sentença de cada vez. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. O termo filhos é tomado de versículos anterior, Hebreus 2 e 13, e se refere à descendência espiritual de Cristo, o Messias. Esses são também os filhos de Deus. Em outras palavras, ao enviar Cristo, Deus tem em vista especialmente a salvação de seus filhos. É verdade que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus, mas também é verdade que Deus estava especialmente reunindo em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João 11:52. O desígnio de Deus era oferecer Cristo ao mundo e realizar a salvação de seus filhos. Você pode experimentar a adoção por receber Cristo. Destes, carne e sangue, também ele igualmente participou. Isso significa que Cristo existia antes da encarnação. Ele era Espírito, ele era a Palavra eterna. Ele estava com Deus e era Deus. Mas ele tomou carne e sangue e revestiu sua deidade com humanidade. Ele se tornou plenamente homem e permaneceu plenamente Deus. Esse é um grande mistério em muitos aspectos, mas está no coração da nossa fé e é o que a Bíblia ensina, para que, por sua morte, a razão pela qual Jesus se tornou homem era para morrer. Como Deus puro e simples, ele não podia morrer pelos pecadores, mas como homem, ele podia. Seu objetivo era morrer. Portanto, ele precisou nascer humano. Ele nasceu para morrer. A Sexta-feira Santa é a razão do Natal. Isso é o que precisa ser dito hoje sobre o significado do Natal. Destruir-se aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ao morrer, Cristo desarmou o diabo. Como? Ao cobrir todo o nosso pecado. Isso significa que Satanás não tem motivos legítimos para nos acusar diante de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Romanos 8:33. Sobre que fundamento ele justifica? Por meio do sangue de Jesus. Romanos 5:9. A arma definitiva de Satanás contra nós é o nosso próprio pecado. Se a morte de Jesus remove o pecado, a principal arma do diabo, a arma mortal que ele tem, é retirada de sua mão. Ele não pode pleitear a nossa pena de morte, porque o juiz nos absolveu através da morte de seu Filho. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Logo, estamos livres do pavor da morte. Deus nos justificou. Satanás não pode derrubar esse decreto. E Deus deseja que a nossa segurança final tenha um efeito imediato em nossas vidas. Ele deseja que o final feliz remova a escravidão.
e o medo do agora. Se não precisamos temer o nosso último e maior inimigo, a morte, então não precisamos temer nada. Podemos ser livres, livres para a alegria, livres para outras pessoas. Que grande presente de Natal de Deus para nós e de nós para o mundo.